Considerada uma das mais importantes intérpretes de sua geração, a cantora Fabiana Cosa é uma artista versátil. Com mais de 20 anos de estrada, seu trabalho musical foi se consolidando num diálogo intenso com o teatro, a dança e a cultura popular, sem nunca perder de vista suas raízes. Filha do puxador da camisa verde e branco, Oswaldo dos Santos, seu álbum de estreia, lançado em 2004, O Samba é Meu Dom, logo de cara chamou a atenção da crítica, sendo indicado a importantes premiações musicais. De lá para cá, foram mais 7 álbuns lançados que vêm mostrando ao público que seus dons, na verdade, vão muito além de cantar samba. Já venceu 2 edições do Prêmio da Música Brasileira, em 2012, como melhor cantora de samba, e em 2018, na categoria Melhor Álbum em Língua Estrangeira, por Ai Amor. Também tem participado de festivais em diferentes partes do mundo. Já levou sua música da Europa à África, passando por países do Oriente Médio, e estabeleceu importantes parcerias musicais, como com a cantora cubana Omara Portuondo. Seu último disco, dos Santos, lançado em 2020, evidencia o peso da ancestralidade e da religiosidade afro-brasileira em sua trajetória e sua arte, além de ter marcado sua estreia como compositora na música Manhã de Obá, em parceria com Selmar. Pouco antes, em 2019, lançou o Canto da Noite na Boca do Vento, tributo à grande Ivone Lara, que em 2022 completaria 100 anos de idade. Mas você sabia que Fabiana Cosa é também pesquisadora, formada em jornalismo pela PUC São Paulo? Quando a carreira de cantora não era vista pela família como um caminho promissor, profissão que ela chegou a exercer durante anos, Fabiana voltou em 2017 à academia e hoje é doutoranda no Instituto de Artes da Unicamp. E para saber um pouco mais sobre essa trajetória, a gente tem o prazer de receber no estúdio da Rádio Unicamp, Fabiana Cosa. Olá, Fabiana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Juliana, é um prazer também estar aqui na rádio da Unicamp e estar no campus, né, podendo falar um pouquinho esses caminhos artísticos. Até eu fiquei sem ar de ouvir você falar dessa trajetória toda, eu falei, poxa, eu estou ficando velha, mas tudo que eu fiz foi bem bom, viu, que gostoso. Então, conta um pouco pra gente, né? Você relutou por algum tempo a seguir essa carreira como cantora. Como é que aconteceu essa virada, né? De abandonar o jornalismo para se dedicar de vez à carreira artística? Eu acho que, como você falou, né, Juliana, assim, eu venho de uma família, por conta do meu pai, num primeiro momento, né? Meu pai é formado em Economia e Ciências Contábeis pela PUC, mas sempre esteve muito perto do samba e foi intérprete do Camisa Verde e Branco e tal. E na minha casa, a gente sempre ouviu muita música. As primas do meu pai também eram cantoras, cantavam porque tinham o prazer de cantar, ninguém se profissionalizou. Então, a gente tinha um ambiente muito musical desde sempre, uma educação musical a gente teve, não de forma, não formalizada, né? não formalmente, mas a música, ela preenchia o ambiente. E meu pai, eu como gostava muito de ouvir de Clara Nunes, a Duke Ellington, de Ella Fitzgerald, a Clementina de Jesus, eu ficava sempre nos almoços de domingo, tinha um certo ritual na minha casa, que meu pai escolhia 2 ou 3 LPs para tocar enquanto a gente almoçava. E depois do almoço, ele tinha o hábito de limpar os LPs. Então, ele comprava produtos para limpar os LPs, quase como se fosse um colecionador. E eu ficava ali com meu pai, tanto na tarefa de higienizar os discos, quanto percebendo quem eram aquelas pessoas que tocavam, quem eram aqueles músicos e tudo mais. Então, eu diria assim, meu primeiro contato com a música foi na infância. Na escola, eu tive professores que percebiam que eu tinha, não só que eu gostava muito, mas que eu tinha uma voz que podia funcionar no coletivo, como solista. Então, desde pequenininha, eu participava de coral e tudo mais. Profissionalmente, eu resolvi... comecei a estudar música, eu tinha 19 anos, né, dentro de uma escola de música, né? Isso foi na Universidade Livre de Música, que é a atual EMESP, mas eu já fazia jornalismo.
Aí eu fui tentando levar as duas coisas, mas ficando muito apaixonada pela música demais, faltando na faculdade de jornalismo e tal. Eu concluí jornalismo muito tempo depois. E aí, quando eu tinha 21 anos, estou com 46, faz 25, eu fui, na verdade, ampliando a minha rede, vamos dizer, de contatos e de pessoas na música. Fui conhecendo já grandes artistas, já fazia técnica vocal por conta da escola, da ULM, mas comecei a conhecer a Jane Duboc. E aí foi pelas mãos da Jane Duboc que eu acho que isso também foi se cristalizando. Logo depois o Eduardo Gudim, que foi quem me deu a primeira oportunidade de fazer uma gravação, de ter um registro fonográfico, mas eu fui devagarinho, né? Assim, fiz musicais, porque quando eu resolvi deixar o jornalismo, que aí é a sua pergunta mesmo, eu estava com 24 anos, isso foi um choque na minha casa, ninguém concordou, meus pais acharam que eu não ia dar certo, porque é muito difícil a carreira mesmo, né? E a gente não vem de família de gente rica ou de gente que tem dinheiro, enfim, tudo sempre foi muito batalhado, todo mundo trabalha desde muito cedo, né? Então os meus pais ficavam muito preocupados, mas eu rapidamente fui investigando um pouco no mercado, aproveitando ali o perfil de repórter que eu tinha, eu fui investigando o que era possível fazer, porque eu não queria cantar em bar, ter uma carreira forjada só e situada só nos bares. Eu cantei em bar, mas eu queria poder ter um trabalho como solista. Isso era uma coisa que eu já pensava, não sabia como fazer. Então eu fiz serenata, eu participei de grupo de serenata, eu fiz musicais brasileiros, fazia teste, e aí pegava aquelas filas imensas de atores, dançarinos, cantores. E foi assim que eu fui conseguindo deixar o jornalismo de lado, né? Eu cheguei a trabalhar, meu último emprego assinado em carteira, né? Foi no Terra, no site. Eu trabalhava na área de esportes, era uma repórter de esportes, e que era uma área que eu jamais tinha imaginado, enfim, estar. Eu não tinha a menor simpatia, inclusive, pela editoria de esportes, para dizer a verdade. Mas eu fiz o último trabalho foi Copa do Mundo 2002, quando o Brasil é pentacampeão. Eu estava na redação nesse dia trabalhando. E aí, Juliana, eu fui percebendo que aquele ambiente não me cabia mais. Eu não estava mais apaixonada pela profissão, enfim, por aquele lugar. Então eu falei, não, eu preciso fazer algo que realmente eu possa, me permita sonhar, me permita me sentir bem. E aí eu decidi realmente ir para a música. Comecei dessa forma que eu estou te dizendo, fazendo pequenos trabalhos. Cantei no Ó do Borogodó há muito tempo, que é um bar que mora no meu coração até hoje, um reduto de grandes músicos, não só de São Paulo, mas músicos que passam pela cidade de São Paulo. Cantei no Trapiche Gamboa, no Rio de Janeiro, que foi a casa que me acolheu e que eu adoro. E aí sim, depois, com 28 anos, eu faço o meu primeiro trabalho, que aí, como você tão generosamente contou para a turma, foi um trabalho já muito bem recebido, e aí eu toquei adiante. Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão, negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino, é amor, negro também é saudade, um sorriso negro. Fabiana, ao longo dessa sua trajetória, você, embora tenha ido formalmente estudar, né, nesse período lá na Escola Livre de Música, você teve várias escolas, né, desde a infância, essa experiência na Noite Paulistana, e você, nesses encontros aí, passou por grandes mestres, Tião Carvalho, em termos de cultura popular, teve aí um encontro no terreno já da dança, né,
com Jorge Balbins, não sei se falei certo. Jorge Balbins, tá? Balbins, é isso. Discípulo de Klaus Viana. Estabeleceu mais recentemente, por exemplo, uma parceria com o ator e diretor Elias Andreatro, também super respeitado. Qual a importância e como todas essas referências hoje aparecem no seu trabalho? Eu acho que, como você falou, esses mestres que eu tive, foram eles que devagarinho foram apontando as minhas potencialidades, vamos dizer assim, né? E coisas que eu precisava trabalhar e explorar para poder ter uma carreira artística, né? Eu, quando comecei a cantar, eu achava que bastava talvez estudar técnica vocal, que era o que eu estudava. Mas eu já dançava, eu tinha uma coisa com a dança, né? O Tião Carvalho, tão querido, esse artista maranhense maravilhoso, o Tião me ensinou muita coisa de movimento, mas eu fui fazer uma oficina com o Tião. Depois o Jorge Balbins, que eu considero é o meu primeiro mestre mesmo, vamos dizer, de consciência de movimento, de noção de espaço na cena, de oposição, de peso, leveza, enfim, coisas que a gente trabalha na dança. Ele foi me trazendo, foi me descortinando esse universo do Klaus Viana. Ele foi aluno do Klaus e depois do Heine, filho do Klaus. E aí sim, Juliana, eu fui entendendo do meu corpo e desse canto no meu corpo, esse canto expandido a partir do meu corpo. Foi graças a esses professores de movimento. Então ele, o Irineu Nogueira, o J.C. Viola, a escola do Ivaldo Bertazzo, a Mônica Monteiro, enfim, essas pessoas foram grandes professores que eu tive e tenho, porque vira e mexe eu chamo para um trabalho ou outro, até chegar, por exemplo, nas mãos desse grande diretor, né, que é o Elias Andreatto, que me ensinou e tem me ensinado muito da cena, da interpretação, da intenção, do gesto vocal, do gesto que está no texto, que você precisa escutar. Então, isso para mim foi fundamental para eu poder hoje chegar aqui conversando com vocês, aqui na Unicamp, dizendo, olha, a minha trajetória é uma trajetória pluriversal. E é assim que eu acredito que o artista precisa ser, né? Pluriversal, quer dizer, ter curiosidade para poder chegar nesse lugar mais amplo, não ter medo de errar, né? Que a gente tem muito medo de errar, a gente tem uma formação musical, às vezes, demasiadamente dura, até, às vezes até acho conservadora, enfim. Eu fui ampliando a ponto de estudar fora do Brasil, né? Estudei muitos anos e tenho estudado com a Linda Wise, que foi tema da minha dissertação de mestrado, e agora estou aqui na Unicamp, seguindo, né, nesse doutorado também, mas porque também acho que sou curiosa, porque acho que nunca cheguei em lugar nenhum. Eu tenho um pouco de pavor dessa história, não, agora eu já cheguei num lugar que eu queria. Eu acho que a carreira artística são momentos, né? Então, nesse momento, eu fiz o dos Santos, né? De 2020, um álbum. Isso, eu queria que você falasse um pouco sobre esse último trabalho, tá, né? É o seu 8º álbum de estúdio, e nele, como eu disse anteriormente, nessa questão da ancestralidade, da religiosidade afro-brasileira, é colocado em primeiro plano. É um álbum que tem sido muito elogiado pela crítica, não só pela potência musical, mas também pela potência política, né? Eu queria que você contasse mais, então, sobre esse trabalho, o que te motivou a construir essa obra e como tem sido para você o feedback do público a respeito dela. Foi muito interessante, Juliana, porque a gente começou o trabalho desse álbum em 2019. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia, a gente já tinha a maior parte das faixas, a parte instrumental já estava gravada, faltavam as vozes e pequenas complementações e participações. Depois de 5 meses de decretado lockdown, em março, não, um pouco menos, foi julho, eu resolvi voltar para São Paulo. Na pandemia, eu fiquei morando numa casinha no interior de Minas, sozinha, fiquei muitos meses lá com as cachorras, eu tenho 2 cachorras, porque eu voltei dos Estados Unidos em março, eu estava trabalhando e eu era uma suspeita, né? Como todos. Logo na que a pandemia eclodiu, você estava voltando, então, eu estava voltando, eu fui em fevereiro para lá,
dei aulas, fiz show e voltei com a pandemia explodindo no mundo inteiro. E eu, claro, era uma suspeita, né? Assim, então, fiz a quarentena. Quando eu fui fazer a quarentena, resolvi fazer, obviamente, longe, né, das pessoas, meus pais, meu companheiro. Decretaram o lockdown e eu não podia sair dessa cidade. Quer dizer, se eu saísse, eu não podia voltar mais. E aí eu resolvi ficar, e achei que fosse um mês, né? Todos nós, né? 1 mês, 2 meses, talvez. Bom, volto para São Paulo em julho para terminar o dos Santos, porque fui entendendo ao longo desses meses, de março até julho, com as perdas também que eu tive de amigos e conhecidos, que havia um luto instaurado, generalizado, que eu, como uma mulher de candomblé, precisava também me recolher e me concentrar as minhas forças naquilo que pudesse ser endereçado ao outro. Então, tudo que eu podia fazer, acho que era rezar e pensar que que os cientistas iam conseguir chegar numa vacina. Enfim, aí tanto eu quanto irmãos de santo, pessoas que são ligadas a diferentes religiões, não só candomblé, eu fui percebendo esse movimento do sagrado muito forte e eu falei, olha, eu acho que esse disco, ele tem essa potência, ele pode ser o abraço que eu não posso dar em tanta gente que eu queria, então eu vou terminar. Bati meu joelho no chão em louvor à Virgem Mãe, Senhora negra aparecida, que roga por nós na hora da morte. Amém. Mas cuida de nós por toda a vida. O Fimaróstica, que é o diretor musical desse trabalho, é uma pessoa muito especial também, pessoalmente, uma pessoa muito espiritualizada. A gente falou, bom, vamos terminar. A gente terminou e lançou em setembro. Então foi um intensivão, né? De julho a setembro para fechar o álbum. Foi, porque aí tem produção de foto, capa, né? Todo um processo. A gente não fez físico dessa vez. Só saiu nas plataformas, né, digitais. Bom, Juliana, o que eu posso te falar do feedback desse álbum é que até hoje eu recebi muitas, mas foram centenas de mensagens das pessoas dizendo que esse álbum, umas dizem assim, salvou a minha pandemia, me acompanhou. Quando eu estava muito triste, eu ouvi o álbum e aquilo, de certa forma, recuperava a minha força. Então, eu imagino que ele cumpriu e tem cumprido a sua tarefa, né? Ele também, se eu te contar o motivo, né? Ele vem de bem antes da pandemia, eu tive um recado espiritual de que eu deveria fazer um disco cantando orixá e cantando, de certa forma, os encantados, né? Enfim, as entidades que compõem aí, vamos dizer, o universo da Umbanda, o universo do Candomblé, né, das religiões de matriz afro-indígena brasileiras, a Jurema. E eu deixei isso um pouco de lado, porque eu falei isso uns 4 anos antes da pandemia. Eu falei, não, mas agora eu estou num outro momento, eu acho que eu não vou fazer. Bom, eu comecei a fazer esse trabalho em 2019, essas canções foram feitas para esse disco, especialmente, eu liguei para cada compositor e compositora, e quando veio a pandemia, eu acho que eu entendi por que eu precisava fazer, e a resposta das pessoas, eu acho que só veio corroborar a esse entendimento, né? E eu estou muito feliz, porque agora eu estou podendo mostrar o disco. Finalmente, ao vivo. Sim, finalmente agora, né? Tem aí uma agenda de shows que você está fazendo desse show. Muito bom, né? É, muito bom. Eu sou muito grata por eu ter passado por essa pandemia com saúde. Eu não tive Covid, minha família, ninguém. E,
enfim, e eu pude também, de certa forma, ajudar outras pessoas, e a gente criou uma rede aí que foi muito bonita, de solidariedade também. Que lindo. Fabiana, como a gente já mencionou antes, né, você está atualmente fazendo um doutorado no Instituto de Artes da Unicamp, sob orientação da professora Regina Machado. Conta pra gente, então, sobre esse trabalho. Tem bastante dessa questão que a gente está falando, da ancestralidade, da espiritualidade também nisso, e da questão do corpo também, pelo que eu entendi. Conta pra gente, então. Bom, esse doutorado, ele é um doutorado a partir do meu lugar de pertencimento, de reconhecimento do que as artes fizeram comigo, de como que eu fui me forjando. Não é um trabalho sobre mim, obviamente, né? Mas, tal qual uma aula recente que eu assisti na educação, da professora Norma, com uma professora estrangeira que foi convidada, essa professora dizia assim, Juliana: uma educação contracolonial precisa ser uma educação que tem escuta para o lugar das pessoas, o seu lugar que é o seu território, o seu lugar de fala, enfim. Eu fiquei muito feliz que a minha orientadora, a professora doutora Regina Machado, aceitou orientar esse projeto, e aí eu fiz todo o processo seletivo e consegui a vaga. Eu entrei o ano passado, na pandemia, e é a primeira vez que eu tenho oportunidade de estudar numa universidade pública, né? Então, para mim, eu até contei para a Regina, quando abriu a universidade no dia 14 de março, eu vim para cá e eu chorei quando eu vi Unicamp, assim, porque é uma coisa muito emocionante mesmo, você pensar, inclusive, na sua, não só na sua trajetória, mas na história das pessoas da sua família, né? Eu sou a primeira que consegue entrar numa universidade para fazer um doutorado. Então, esse doutorado, ele está envolvido dessa potência que é poder chegar na universidade pública falando de voz dentro de uma outra perspectiva, que é na perspectiva do corpo e do tambor, né? A gente sabe que o tambor tem, sobretudo em muitas... O meu contato maior é com a África, mas a gente sabe que no Oriente também os tambores são utilizados, não só no Oriente, mas também povos originários utilizam o tambor para cura, pensando em cura, em saúde, né? Em África, o tambor tem esse comportamento, né? Mas tem também o papel um papel quase que civilizatório, um papel social muito importante na junção da comunidade. O tambor é para chamar, o tambor é para celebrar, o tambor é para rezar, o tambor é para anunciar, o tambor é para estremecer e deslocar, né? A rigidez do corpo também. Então, e tudo isso... eu, quando pensei nessa pesquisa, eu falei, olha, eu sou uma pessoa que vem do samba, eu venho da escola de samba e das rodas de samba. Eu não aprendi a cantar com piano e nem com violão, isso veio depois, né, nos meus estudos formais, vamos dizer assim. Mas eu cantava samba desde antes de entrar na Universidade Livre de Música. Eu falei, bom, se isso funcionou para mim e funciona para tantas pessoas que eu conheço que foram meus mestres e mestras, tem uma coisa aí que pode ser pesquisada e talvez possa ser sistematizada dentro de um processo de doutorado. Então, meu doutorado é sobre isso. Eu trabalho aqui na universidade com 2 grupos de cantores, e esses grupos têm experienciado uma vivência de canto com tambores. Então, tem 2 percussionistas que foram convidados. Eles me acompanham, são 10 encontros numa turma que a gente chama de profissionais, porque são cantores que estão atuando, e não profissionais, porque não necessariamente estão atuando, mas todos são cantores, e os 2 percussionistas. Tem sido um trabalho muito, muito bonito de ver e de ouvir, sobretudo, porque eu acho que é um trabalho essencialmente de escuta, Juliana, de uma outra escuta, ou de uma nova escuta, para nós uma velha escuta, porque a gente que
que tem ascendência negra, os tambores estão presentes, sobretudo quem tem um contato com samba, ou com jongo, ou com coco, ou com maracatu, enfim, as diferentes expressões, né, da cultura, a gente tem contato com isso desde sempre. Mas tem sido muito bonito, porque eu já tenho ouvido cantares diferentes dos iniciais, dos primeiros encontros, né? A gente já está caminhando aí para 5º, 6º encontro, são 10. E também tem uma outra parte desse doutorado, que são entrevistas com 5 personalidades que muito me influenciaram. Então, 2 pessoas da dança, o meu pai, a minha mãe de santo, que é uma senhora de 85 anos, todos cantam. Todos cantam. São dançarinos, mas cantam. É a Ialorixá que canta, é o meu pai que canta, enfim. Então, a partir daí, a gente vai poder discutir um pouco, colocar em jogo um pouco algumas hipóteses que eu tenho de que o tambor é capaz de trazer ou de revelar, de ajudar a ser revelada a subjetividade vocal de cada pessoa que está ali. Entendi. E agora você está em meio, né? Você estava saindo agora de uma dessas aulas, desses encontros. Estava saindo para vir para cá. Em meio aí a essa coleta de dados da pesquisa, certo? Isso. Previsão de terminar daqui uns 2 anos, um pouco mais, talvez. Eu acho que sim, mas eu vou te ser sincera, porque agora a Unicamp fez uma coisa que eu gostei demais, que é aumentar o prazo de integralização. E aí, então, eu vou deixar até registrado uma coisa que eu já falei para a minha orientadora, acho que ela vai ter que me aguentar até 2026, porque eu posso ficar até 2026. E eu estou adorando ficar na Unicamp. Isso é uma coisa, acho que importante de dizer. Tenho conhecido tantas pessoas muito interessantes, professores, doutores, intelectuais, pesquisadores, alunos, tenho feito amizade. E eu gosto, né, desse ambiente do coletivo, então eu tenho ouvindo, eu já terminei todas as disciplinas o ano passado, eu corri bastante. Por conta também de ter uma agenda, eu imaginava que a gente pudesse voltar, e um doutorado não é muito fácil de fazer, para dizer o mínimo. Então, mas eu estou gostando tanto de estar aqui que eu estou achando que eu quero ficar aqui muito tempo. Acho que a Unicamp vai gostar também de tê-la aqui por muito tempo. Tomara, eu estou gostando bastante, Juliana. Fabiana, infelizmente eu sei que sua agenda está muito corrida. Agradeço muito você ter encontrado aí um tempinho entre uma aula e outra para vir até aqui, nos dar essa entrevista. Ficamos muito felizes, esperamos aí que você em breve possa retornar para contar os resultados aí dessa pesquisa de doutorado em andamento. Prazer. E é isso, muito obrigada, foi um prazer conversar com você. A gente gostaria de ficar aí muito mais tempo conversando, mas acho que já deu para dar um gostinho, né? E a gente fica muito feliz pela sua presença aqui. Eu super te agradeço, Juliana, agradeço a Patrícia na produção, os técnicos que estão aqui, todos da universidade, deixo um abraço muito grande e a gente se cruza pelo campus aí, eu estou sempre por aí. Maravilha. Obrigada. Eu conversei com a cantora Fabiana Cosa, que falou sobre sua trajetória e também sobre suas pesquisas em andamento na Unicamp. Para saber mais sobre a artista, conhecer sua discografia e ficar por dentro da agenda de shows, é só visitar o site fabianacosa, com 2 es tudo junto.com.br.